Bom dia, povo de Deus, Pai seja convosco. Hoje eu quero ler uma palavra que encontra em João 2, versículo 23. João 2, versículo 23 vai falar assim, ó. Jesus sabe o que as pessoas pensam. Meus irmãos, aqui vai falar que Jesus sabe o que as pessoas pensam. Não só pensa, mas o que a pessoa precisa, né? O que as pessoas necessitam. Realmente, às vezes, tem pessoas que têm pedido coisas para Deus que não precisa e não é necessário para aquela pessoa. Tem pessoas que pedem coisas que é necessário mesmo, é necessidade, né? E às vezes tem pessoas que pedem coisa para Deus que não é necessário pedir, né? Que Deus sabe, que não tem como a pessoa conseguir aquilo lá, porque senão não larga tudo e larga o Senhor, né? E esquece do Senhor. Muitos pedem, mas não está precisando. Pede sem precisar, né? E aí aqui vai falar que Deus sabe de tudo. Eu creio que Deus sabe o que eu preciso. Tem coisas que eu peço para Deus que Deus não me dá, porque às vezes vai fazer mal para mim, né? E às vezes é a minha vontade, não é a vontade de Deus. Tem coisas que a gente pede para Deus que não é da vontade. É da vontade da gente, mas da vontade de Deus não é. Às vezes você quer tanto conseguir algo na sua vida, mas Deus quer dar bem melhor do que o que você pede. Eu estava falando na semana que às vezes Deus não quer que a gente compre um carrinho velho, caindo nos pedaços. Deus quer que a gente compre um carro bom, uma casa boa, né? A Bíblia fala que a gente ia comer o melhor dessa terra, né? Ia viver o melhor dessa terra, ia conseguir muitas coisas dessa terra maravilhosa. Não qualquer coisa. Deus não promete coisa pra gente que a gente não pode, não vai dar uma coisa pra gente que a gente não pode permanecer com ela, né? E essa palavra vai falar muito aqui sobre isso. Aí vai falar aqui, quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele, porque viram o milagre que ele fazia. Meus irmãos, aqui a gente vê que muitas pessoas creram naquela época lá em Jesus Cristo. Por que creram em Jesus Cristo? Porque por causa do milagre que Jesus vinha fazendo, né? Por causa do milagre que Jesus vinha fazendo. Aí as pessoas naquela época lá, ou até hoje mesmo, a gente crê em Jesus, ou crê em Deus, pelo fato de Deus fazer milagres na nossa vida, né? E aí você acaba crendo no Senhor. Mas não é isso que o Senhor quer, né? O Senhor quer que você creia nele sem milagre. O Senhor quer que você creia nele na dificuldade, né? O Senhor quer que você creia nele com a sua vida toda bagunçada. Ele quer que você creia nele. Porque crer em Jesus Cristo quando tudo está bem é fácil. Mas quando tudo vem ruim, quando tudo dá errado. Você viu que Jesus Cristo estava no deserto. Estava no deserto com fome, com sede, né? O deserto a gente sabe que é quente. Mas mesmo assim, Jesus estava acreditando no nosso Deus. João Batista estava no deserto comendo mel e comendo insetos, né? E ele adorava Deus, independente da situação, né? Ele adorava Deus, independente da situação. João Batista ele podia estar num palácio, mas João Batista preferiu. João Batista era filho de sacerdote. O sacerdote naquela época lá, ele tinha uma vida mais ou menos, uma vida boa. E João Batista foi para o deserto pregar o evangelho. Então, meus irmãos, a gente tem que acreditar no Senhor quando Ele dá as coisas para a gente, quando Ele não dá. Aqui eles viram o milagre que Jesus fazia e eles acreditaram em Jesus e creram em Jesus. Mas só porque Jesus estava fazendo um milagre. Mas se Jesus não fizesse nenhum milagre, eles não acreditavam. Mas Jesus não confiava neles. Tá vendo, meus irmãos? Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. Jesus conhecia aquele povo,
né? Às vezes a gente esconde algo de Jesus, a gente esconde algo e Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece o nosso falar, o nosso deitar, o nosso acordar, o nosso pensar, né? Jesus conhece. E aí, meus irmãos, vai falar aqui, ó, ele conhecia muito bem. E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, né? Chegasse lá para falar, Jesus, tá acontecendo isso, Jesus já sabia. Pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Jesus sabia, meus irmãos, cara. Não é naquele tempo, não. Hoje é no mesmo tempo de hoje. Jesus sabe nossos pensamentos. Jesus sabe que a gente peca por pensamentos. Jesus sabe que a gente peca todo o dia inteiro. Jesus sabe os nossos corações, que a gente fala as coisas e não cumpre. A gente levanta uma campanha, depois, no primeiro dia da campanha, a gente vai, o outro não. A gente fala que vai para a igreja todos os dias, e quando tem um friozinho a gente não vai. A gente fala que vai ler a Bíblia, pelo menos um versículo da Bíblia todo dia. Eu vou ler a Bíblia todo dia. E aí às vezes não tem dia que não lê nenhum versículo. Tem dia, às vezes, que não fala nem do nome de Deus. Agora na hora que for pedir, aí vai pedir. Vai ajoelhar, vai chorar, né? Você tem que pedir, meus irmãos, quando está tudo bem. Você tem que fazer os seus votos com Deus e cumprir as promessas que você pediu para Deus, falou que Deus para Deus quer fazer. É como se fosse aquelas pessoas que quando aceita Jesus, que vai para a igreja, quer fazer tudo, né? Depois que tem um certo tempo, que tem certa intimidade, que está falando línguas, que foi batizado, que está tomando conta do grupo, que está tomando conta de uma certa cargo na igreja, vai ser porteiro, vai servir a Santa Ceia, né? Vai pregar, vai louvar, às vezes deixa para trás e não vai fazer. Jesus conhece seu coração. Se você estiver fazendo sem vontade, né? Se estiver fazendo por obrigação, Jesus não quer isso. Ele quer que a gente faça de bom coração, de bom grado. É igual dar oferta na igreja, dízimo. Você vai dar a oferta pensando no que o pastor vai fazer, pensando no que as pessoas vão fazer, não importa, meu irmão. Se você está dando a oferta na igreja, você está dando não é para o pastor, você está dando para Deus. O que vai ser feito com o dinheiro não interessa para mim, não interessa para você. Só interessa para Deus. Ele conhece o coração da gente. Ele conhece o coração das pessoas que está dando com amor. Se você não vai dar oferta e dízimo com amor, ficar pensando no que vai acontecer, nem dá. Quando você entrega uma coisa que não é seu para outra pessoa, você não vai ficar lembrando. O dinheiro do dízimo da oferta não é seu, é de Deus. Depois que você dá, é de Deus. Então você não precisa ficar pensando. E aqui eu vejo, meus irmãos, que Deus vê os pensamentos que a gente está pensando. Às vezes você tá imaginando agora de comprar algo na tua vida. Vou fazer uma comparação, uma parábola. Às vezes você está querendo comprar uma casa, está querendo comprar um carro, está querendo mudar de igreja, está querendo comer uma comida, está querendo fazer uma viagem, né? Você hoje, mas antes de você fazer, Jesus já sabia. Ele conhece os pensamentos. Então por isso que na hora que a gente for falar para Jesus Cristo, para Deus, que a gente quer algo, a gente já tem que ir projetando logo. Eu lembro que meu pastor entregou uma profecia para o meu filho aqui, ó, e falou para ele: você quer um filho? Ele falou: eu quero, mas está difícil, tá? Ele falou: receba. Depois de 2 meses, a mulher dele estava grávida. E eu creio que Deus usou ele, o meu pastor, para entregar para ele. Foi no dia do meu aniversário. Eu recebi esse presente. No dia do meu aniversário, eu recebi esse presente. E não tinha nem... A gente não imaginava, mas ele profetizou. E eu recebi esse presente maravilhoso. E eu creio que Deus é maravilhoso, meus irmãos, na vida da gente. Eu creio que Deus é maravilhoso. Independente do milagre ou não milagre. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe e tenha um bom dia.